Oi, gente, tudo bem? Bom, com um dia de atraso, né? Que eu falei que eu ia colocar na quarta, mas nós vamos hoje fazer o comentário cumprindo o que eu prometi, que era postar hoje, pelo olhar da neurociência, o benefício que o Karatê traz à criança e ao jovem, né? A gente pretende montar uma série e nós vamos começar pelo benefício, pelo olhar da neurociência que o Karatê traz para a criança e para o jovem. Bom, para a gente entender esse benefício, é importante conhecer o cérebro, né? Nós não vamos aprofundar, porque não é o caso aqui, né? A gente aprofundar muito com termos técnicos. De uma forma geral, que vocês entendam, para dar uma argumentação mais sólida com os pais dos alunos e com os alunos que frequentarem a academia de vocês. Vamos lá. Vamos entender então o cérebro. A criança nasce com bilhões. Gente, a minha letra é horrível, o desenho é pior ainda, mas vamos lá. Com bilhões de neurônios. Bilhões, muito mais do que nós temos hoje, a criança nasce. Por quê? Ela precisa de formar as suas conexões, múltiplas, milhares, milhões de conexões. E para que isso aconteça, ela precisa interagir com o meio, relacionar com as pessoas, com os objetos. E para ela se relacionar com as pessoas e com os objetos, ela precisa ter motivação. Se não tem motivação, você não interage. Então você chega para uma criança, a caneta cai, ela sorri e quer que você repita. Por quê? Na área, no setor dela de recompensa, existe uma chuva de dopamina. Essa chuva de dopamina diz assim para ela: que legal, que bacana, caiu, faz cair de novo, porque eu quero essa chuva de dopamina novamente no meu setor de recompensa, para que eu sinta essa alegria, é muito gostoso. Então a caneta cai, você mostra cores diferentes, a criança interage porque está fervilhando de sinapses, de conexão no cérebro dela, e o seu setor de recompensa é o tempo todo acionado com qualquer coisa, porque ela precisa de receber informações. Então quanto mais ela interage e gosta, mais ela repete, vem mais informações. E o cérebro, então, depois de uma idade, chegando ali perto da pré-adolescência, o cérebro faz o seguinte: bom, o que foi importante, o que você vai usar, nós vamos manter e vamos fortalecer. E o que não serve, e o que não presta, o que não foi bem feito, as conexões mal feitas, defeituosas, serão eliminadas. Ou seja, é como se fosse um grande bloco de mármore e o escultor começasse a esculpir até dar uma forma, né? E fazer ali uma arte maravilhosa, uma obra imortalizada. Então o cérebro começa a podar, começa a esculpir esse cérebro. O que não presta ele elimina e vai ficando as conexões que foram fortalecidas. Quando isso começa a acontecer na pré-adolescência, o que o cérebro faz? Diminui os receptores para dopamina na área, no setor de recompensa. Eu estou falando bem de uma forma geral, tá, gente? Quando diminui os receptores para dopamina, que é aquela alegria que ele tinha com tudo, com as cores, com as pessoas, com a queda de uma caneta no chão, se diminuir os receptores, ele não tem mais aquela quantidade de dopamina, então ele começa a não ter mais alegria com tudo como antes. Ele não começa mais a achar tudo engraçado e nem muita vontade de interagir com as coisas. Não quer levantar para ir para a escola, a família é um saco. Ele quer viver emoções fortes, porque como os receptores estão diminuídos nessa área, ele precisa de viver emoções fortes, praticar esporte, fazer esportes radicais, entrar em grupos, para que caia mais dopamina ali e ele volte a sentir o que ele sentia antes. Porque a mesmice do dia a dia não o satisfaz mais. A mesmice do dia a dia não lhe dá prazer mais. Então ele precisa de fortes emoções para poder sentir aquilo que ele sentia quando criança. Ou seja, ele está numa fase de abstinência.
deixou de receber tanta dopamina e agora está na fase de abstinência. Então aquele adolescente chato, difícil, né? Não levanta, vai para a escola, quer dormir o tempo todo, não tem motivação para nada, mas quando fala com os amigos, quando fala que vai sair para fazer isso, para aquilo e tal, e fazer acontecer, ele se motiva, porque ali ele vai ter muita dopamina, muita emoção, e emoção faz descargas de dopamina e ele volta a ter algumas sensações parecidas como ele tinha na infância. E nisso tudo que está acontecendo, gente, ó, eu sou muito mal para desenhar, eu falei, né? Vamos fazer um cérebro aqui mais ou menos aqui assim, ó, eu sou ruim, hein? Parecendo mais uma baleia, né? Nisso tudo está acontecendo aqui dentro do cérebro, que ele está esculpindo o cérebro dele, esta parte aqui, ó, que nós chamamos de lobo frontal, que aquele é dividido em ventro medial e outras coisas que nós não vamos entrar, esse lobo frontal é o lobo da razão, é a parte executiva. O lobo frontal que diz assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É o lobo da razão, do pensamento abstrato, da sua noção de medir as consequências das suas ações. Esse lobo frontal é o filtro. O que acontece? Nessa idade do adolescente, do jovem, do pré-adolescente, ele não está maduro ainda, ele não está completo, ele não está formado, vai formar só lá quando ele tiver adulto. Então o que acontece? Ele precisa viver fortes emoções para ter aquele prazer que ele tinha antes e não tem o lobo frontal formado, amadurecido para dizer assim para ele, isso você não pode, isso você não deve, isso vai te fazer mal. Então, entendeu? Vem aquela emoção de querer viver aquilo e ao mesmo tempo o filtro, o lobo frontal dele não está maduro. Ele vai fazer o que está na cabeça dele. E nós temos aqui um neurônio chamado neurônio espelho, neurônios espelho. O que é neurônio espelho? Eu aprendo por imitação. Nós aprendemos por imitação, nós temos aqui um neurônio que a ciência chama neurônio espelho. Então, quando eu vejo alguém fazer alguma coisa, o jovem, ele quer copiar. E o pai vira para ele e fala assim, nossa, esse menino não tem personalidade. Esse menino não tem personalidade, fica copiando o outro. Não é que ele não tem personalidade, simplesmente é do desenvolvimento do cérebro dele. Ele tem esse neurônio espelho que aprende imitando os outros e ao mesmo tempo não tem um lobo frontal para falar, isso que você está imitando não é bom. Isso que você está imitando é ruim, vai ser prejudicial. Não tem o lobo frontal. Então ele faz, imita. Ele está no carro, ele tem quando ele abaixa o freio de mão do carro do pai na descida, o pai dá uma bronca dele, você ficou louco? Não, porque esse discernimento, é lógico que tem uma variação de jovem para jovem, mas esse discernimento muitas vezes de medir as consequências dos seus atos, eles ainda não têm, porque o lobo frontal não está maduro. Então você imagina, ele tem que viver fortes emoções, tem um neurônio espelho que aprende por imitação e não tem o lobo frontal maduro que diz a ele o que ele deve, o que ele não deve fazer, o que é bom e o que é ruim, independentemente do seu desejo ou das emoções que vêm. Ele não tem esse filtro. Então o jovem precisa ser protagonista, ele precisa ter protagonismo, porque o protagonismo faz chover dopamina, são emoções fortes e que ele volta a sentir o que ele sentia antes. Então ele precisa de protagonismo. Outra coisa que ele precisa, já que não tem um lobo frontal formado, ele precisa de um lobo frontal. Quem é o lobo frontal dele? Muitas vezes o pai, o professor, o educador, ou o amigo líder, ou o chefe da gangue. Por quê? O lobo frontal é aquele que vai botar respeito, limites. E o chefe de uma gangue, ele faz exatamente isso. Ele põe limites, ele dá segurança e ainda dá protagonismo. Porque na hora de você fazer umas ações aí meio delinquentes, né? Você vive emoções fortes. Confusão, briga, droga, seja lá o que for, não é isso? A gangue te oferece isso. Te oferece o protagonismo, as emoções profundas e ainda o comando, que é do chefe. É tudo que o cérebro da criança precisa. Então, aí entra o karatê. Nesse desenvolvimento do cérebro da criança, necessitado de todas essas coisas, o karatê chega e fala assim, olha, aqui dentro você tem comando, porque tem que ter respeito. Aqui você tem que respeitar a hierarquia. Faixa marrom, preta, tal. O professor, o mestre, o senpai, não é isso? Você tem que respeitar. Então deu respeito à hierarquia, deu comando e dá o quê? O que ele adora, o que ele precisa, chama-se protagonismo.
ele vai para um campeonato, ou na hora de fazer o exame de faixa, ou o professor põe ele à frente de todo mundo para fazer um catar, e dá a interação, a sociabilização com os amigos da idade dele, que tira ele da mesmice de casa e viver num ambiente saudável. O karatê, com um bom educador, um cara atento a essas coisas, é um excelente instrumento de desenvolvimento do cérebro da criança positivamente, que vai ser extremamente saudável, que ele não vai precisar buscar lá fora, nas gangues, nessa vida que fora nós sabemos que os jovens têm para buscar emoção, comando, buscar o lobo frontal dele. Ele vai encontrar dentro da própria academia, com um professor responsável, dando hierarquia, comando, protagonismo, sociabilização. Então, ciente disso, nós teremos uma lida diferente com as crianças lá dentro, com os jovens. Sabemos o tanto que ele precisa de viver essas emoções de uma forma sadia, que ele precisa de comando, não simplesmente porque eu mando, porque aqui é assim, mas para ajudar o cérebro dele a desenvolver positivamente. Você quer ver outra coisa? Criança dentro de casa. Meu filho agora derruba tudo, é um menino que não presta atenção. Não é, porque chega numa idade, dá o estirão que a criança cresce muito rápido, ela cresce mais rápido do que o cérebro pode acompanhar. Então o dedo dele tá aqui, ó, o dedo dele tá aqui, e o cérebro mapeou só até aqui. Então daqui para cá, o cérebro não comanda. Então ele vai pegar com o dedo até aqui, mas ele tem aqui. Então ele tromba, ele bate nas coisas, ele derruba as coisas, porque o cérebro não fez o mapeamento total ainda, não acompanhou o crescimento, e a criança sai derrubando as coisas, e os pais chamam de desastrado, porque não entende que na formação do cérebro ainda não houve a mapeação completa, mapeamento completo do seu desenvolvimento. Então os cálculos ainda não são perfeitos. Bom, gente, era só para que vocês tivessem uma noção de como o cérebro se desenvolve na visão da neurociência de uma forma bem superficial, né? Nós aqui não somos cientistas, estamos só passando para educadores que usam o karatê como instrumento de crescimento para as crianças. Mas qualquer dúvida, qualquer aprofundamento, alguém que queira aprofundar nisso, é só fazer as perguntas, fazer suas colocações aqui no Karatê Unlimited, que nós responderemos e aprofundaremos cada vez mais, tá bom? Um abraço!